Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2022 da Rumo. Estão presentes o Sr. Rafael Bergman, diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores, e o Sr. Gustavo Marder, diretor de tesouraria e relações com investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos também que a sessão de Q&A da Rumo será conduzida em português pelo management da companhia e haverá tradução simultânea para o inglês. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Rumo, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo Marder, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Marder, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Sou Gustavo Marder, diretor de Relações com Investidores e Tesouraria da Rumo. Agradeço a todos pela presença no nosso call de resultados do segundo trimestre de 2022. Como de costume, vamos iniciar a nossa apresentação com a atualização da nossa agenda de ESG. Ao longo do segundo trimestre, mais precisamente em maio, publicamos o relatório de sustentabilidade referente ao ano de 2021. Gostaria de convidar todos a conhecerem mais sobre as iniciativas que estamos implementando na Rumo e destacar a nossa consistente evolução na redução de emissões de CO2, onde já acumulamos uma redução de 36% desde 2015. Ao longo dos últimos anos, modernizamos a nossa frota de material rodante, aumentamos o tamanho dos trens e implementamos diversos projetos de tecnologia buscando aumentar nossa eficiência energética. Ainda temos espaços para buscar ganhos adicionais e estamos comprometidos com nossa meta de reduzir em 21,6% as emissões de CO2 até o ano de 2030, tendo sempre como referência o ano de 2020. No próximo slide, vamos falar sobre os principais destaques do segundo trimestre de 2022. No trimestre, entregamos um resultado em linha com a nossa expectativa inicial e que deixa a Rumo muito bem posicionada em relação ao guidance para o ano de 2022. Apesar da quebra de safra no Sul, crescemos nos volumes transportados e obtivemos um maior nível de tarifa, que reflete os maiores preços de diesel, mas também uma melhora de nossa competitividade. A Rumo segue ganhando market share de forma consistente no Mato Grosso e no Porto de Santos. Além disso, seguimos avançando com o crescimento da malha central, usando parcerias estratégicas com os nossos clientes para viabilizar novos terminais e diversificação de cargas transportadas. No próximo slide, vamos falar sobre a evolução das operações na malha central. A performance de grãos segue bastante consistente. O terminal de Rio Verde, que ficou pronto no terceiro trimestre de 2021, tem permitido não só a captura de volumes adicionais em Goiás, mas também tem atraído volumes do leste do Mato Grosso, região que anteriormente não era atendida pela Rumo. Em junho desse ano, iniciamos as operações de açúcar em Iturama, em parceria com a Coruripe. No segmento de fertilizantes, também fizemos uma parceria com a Andali, onde já estamos operando volumes desde abril
e recentemente fizemos a inauguração oficial desse novo terminal. Tudo isso traz maiores volumes e diversificação de cargas para a malha central. No próximo slide, eu gostaria de destacar a evolução do nosso market share. No Mato Grosso, obtivemos ganho de 3,4 pontos percentuais de market share no segundo trimestre e 6,8 pontos percentuais no acumulado do ano. Já no mercado de Goiás, ficamos praticamente em linha em market share no segundo trimestre, mas acumulamos ganhos de 5 pontos percentuais no ano. Já nos portos de Paranaguá e São Francisco, a gente perde market share no segundo trimestre, mas muito em função das antecipações de volumes no primeiro trimestre, já que no resultado do ano a gente está praticamente estável. No próximo slide, gostaria de dividir com vocês os principais destaques operacionais. Do ponto de vista operacional, a Rumo segue demonstrando boa evolução em seus indicadores. No segundo trimestre, o transit time da Operação Norte ficou praticamente estável, mesmo com um volume 15% maior em relação ao segundo trimestre de 2021. No acumulado do ano, o indicador apresentou redução de 8,5%. Já no giro no Porto de Santos, a gente obteve uma melhora de 5,5% nesse trimestre, e no ano acumula uma redução e um ganho de eficiência de quase 10%. O consumo unitário de combustível apresentou redução de 7% no trimestre, e nos 6 meses de 2022 já acumula redução superior a 8% ao ano, e segue contribuindo positivamente para a nossa agenda de redução de emissões de CO2. No próximo slide, vamos falar mais sobre o nosso resultado operacional. O volume transportado cresceu 4,1% no trimestre e foi sustentado pela performance da Operação Norte, que apresentou crescimento nos seus volumes em 15%, o que ajudou a compensar a performance da Sul, que por sua vez foi impactada pela quebra de safra. Olhando a performance por segmento, vale destacar o crescimento de 5,4% no mercado de grãos, 38% em fertilizantes e 12% em combustíveis. No próximo slide, vamos ver o resultado por operação. A receita líquida consolidada cresceu 11,2% no trimestre, refletindo o crescimento de 4,1% no volume e o ganho de 6,2% em tarifas. Os gastos com custo fixo e SG&A cresceram 8%, menos que a inflação, mesmo com maior nível de atividade na malha central, demonstrando a capacidade da companhia em gerenciar custos, mesmo em um ambiente mais desafiador. O custo variável apresentou crescimento em função dos maiores volumes e do aumento do preço do diesel, que subiu 42% ano contra ano. Já no que se refere à margem EBITDA, apesar de termos obtido uma evolução de 3,2 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2022, ainda ficamos abaixo do patamar de margens obtidos no segundo trimestre de 2021. Em razão da quebra de safra na Operação Sul, que prejudicou o nível de rentabilidade daquela operação, e dos maiores níveis de preço de diesel, que reduzem a margem percentual, mesmo quando ocorre o repasse desses efeitos para a tarifa. No próximo slide, vamos falar dos resultados financeiros. Nesse trimestre, o resultado financeiro teve uma piora de 241 milhões quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O custo da dívida abrangente líquida e outras despesas apresentaram aumento principalmente em decorrência do aumento da taxa de juros e dos índices de inflação, que são indexadores tanto das dívidas quanto dos passivos de concessão e arrendamento da companhia. O lucro líquido no trimestre foi de 30 milhões, refletindo principalmente os maiores patamares de despesa financeira nesse trimestre. No próximo slide, vamos falar sobre o nosso endividamento e o cronograma de amortização de dívida. Fechamos o segundo trimestre com endividamento e dívida bruta praticamente em linha com o trimestre anterior. O EBITDA dos últimos 12 meses ainda reflete a quebra de safra do milho no segundo semestre de 2021. O nosso cronograma de amortização de dívida não apresentou nenhuma mudança significativa, já que não houve nenhuma captação ou amortização relevante. Cabe destacar o perfil de longo prazo da nossa dívida,
o que facilita a execução dos investimentos previstos para a extensão de Lucas do Rio Verde. No próximo slide, temos as perspectivas de mercado para a soja e para o milho. O ambiente competitivo evoluiu favoravelmente no primeiro semestre, momento ao longo do qual realizamos as negociações comerciais juntos aos nossos clientes. Portanto, para o segundo semestre, esperamos uma recuperação de margens, não só frente ao primeiro semestre, mas também em relação ao ano anterior. Contribuem para isso os maiores níveis de preço de diesel, que pressiona mais o custo do frete rodoviário do que a ferrovia, e a maior demanda por transporte de grãos, decorrência das maiores exportações previstas para o período. Passando para o próximo slide, segundo as projeções da Agroconsult, o Brasil deve ter uma safra de soja de 127 milhões de toneladas e deve exportar 77 milhões de toneladas. Já no Mato Grosso, a produção esperada é de 41 milhões de toneladas, com 27 milhões destinadas à exportação. No estado de Goiás, estima-se uma produção de 17 milhões de toneladas e exportações na casa de 9 milhões de toneladas. Apesar do crescimento esperado para Mato Grosso e Goiás, onde a colheita já foi concluída, a estiagem causou uma queda de produção nos estados do Sul, resultando em piora na performance de grãos da Operação Sul nesse trimestre. Para o ano de 2022, cerca de 14 milhões de toneladas ainda devem ser exportadas entre agosto e dezembro, das quais 4,5 milhões devem ser originadas no Mato Grosso e no estado de Goiás. No próximo slide, veremos as perspectivas do milho. As projeções seguem apontando para uma safra de 114 milhões de toneladas de milho, das quais 39 milhões de toneladas devem ser exportadas. Enquanto o Mato Grosso deve produzir 40 milhões de toneladas e exportar 26 milhões de toneladas, no estado do Goiás, a produção deve alcançar 12 milhões de toneladas, sendo 3 milhões para exportação. Os estados de Mato Grosso do Sul e Paraná devem alcançar cerca de 12 e 16 milhões de toneladas produzidas, respectivamente. Enquanto na safra anterior, ambos os estados produziram apenas 6 milhões de toneladas. Já comercializamos os volumes para o terceiro trimestre. E os volumes para o quarto trimestre também estão bem encaminhados, mas ainda sujeitos à evolução do Farmer Seller, que por hora evolui num ritmo mais cadenciado, o que pode resultar, eventualmente, em uma sazonalidade mais favorável, contribuindo para volumes adicionais ao longo do quarto trimestre. Com isso, encerro aqui a minha apresentação e podemos dar início à sessão de Q&A. Obrigado a todos. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, pressione *1 de seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, por favor, pressione *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de perguntarem uma por vez. Por favor, ao efetuarem uma pergunta, tirem o telefone do gancho. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Lucas Barbosa, Santander. Oi, boa tarde. Eu não sei se o Beto está na linha, mas boa tarde, Bergman, Gustavo. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu tenho duas dúvidas relativas à yield. A primeira é se vocês podem dar um pouquinho de cor sobre como está a contratação para o segundo semestre, como está a tendência de yield nos contratos que vocês já têm até o momento. E para a questão do quarto trio, o Gustavo já mencionou essa questão do cadenciamento da comercialização, farmer selling, etc. Qual que é a estratégia da Rumo diante disso, né? Se a estratégia é tentar antecipar a contratação via preço ou se é esperar para ver um pouco como que vai ser a dinâmica e possivelmente pegar yields maiores. Essa é a primeira pergunta, depois eu faço a segunda. Muito obrigado. Oi, Lucas. Boa tarde, Rafael. O Beto não está aqui no call, estou eu e o Gustavo. Porque, assim, o Gustavo mencionou um pouco da perspectiva do milho, né, que obviamente afeta a dinâmica aqui do segundo semestre. Acho que a gente vai se lembrar que no último call havia uma preocupação com relação a uma possível
revisão para baixo, né, das estimativas de exportação. Isso acabou não acontecendo, né, nas áreas em que a gente atua. A produção veio no patamar forte, né, a exportação está vindo bem, em linha com as nossas expectativas naquela época. Então, a gente tem efetivamente agora uma situação interessante no segundo semestre, que é o milho vindo bem e também a informação de que tem soja que ainda está para ser exportada. Então, a gente tem aí potencialmente um volume para ser encaminhado aqui no segundo semestre, e a gente vai fazer essa gestão de volume e de comercialização à medida que a gente vai tendo mais informação. Então, não tem como abrir para você a questão da estratégia aqui para o quarto trio, que a gente vê uma possibilidade sim, de volume adicional, e a gente vai se posicionar de acordo e seguindo a lógica que a gente achar mais apropriada para a precificação, para maximizar a margem da companhia no que for possível. Mas, de forma geral, o yield no segundo semestre ele está em linha com o que a gente vinha esperando, né, ou parte do guidance da companhia para esse ano. A gente viu, né, ao longo do primeiro semestre, que é quando a gente precificou o milho do segundo semestre, de forma majoritária, uma evolução, né, do spread rodoviário, o que permitiu a gente alcançar, né, uma melhora nas margens a serem realizadas pela companhia, né, recompondo margem em função de custos que estão mais altos. Então, é um momento importante para a gente retomar a margem no patamar mais saudável, que ajude a gente a seguir com o nosso plano de investimentos. Super claro. Se vocês me permitirem uma segunda pergunta, vocês podem dar um update sobre o pedagiamento da BR-163, se pelo que vocês têm ouvido a previsão ainda é um pedagiamento começando lá no início de 2023, e como tem sido a receptividade das tradings para a possibilidade da Rumo repassar ao menos que parte desse efeito na precificação para o primeiro semestre de 2023. Oi, Lucas, obrigado aí pela segunda pergunta. A gente tem as informações que eu acho que vocês também conseguem ter de forma pública, né? Então, o contrato de concessão da BR-63 foi assinado, se não me engano, em abril. A gente viu a notícia de que a concessionária foi bem sucedida em conseguir as licenças ambientais que eram necessárias para dar seguimento em algumas das obras que são pré-condição para o início do pedagiamento. Então, a nossa expectativa, com base em informações públicas, é de que estariam prontos, sim, para fazer o pedagiamento a partir do final do ano, corrigindo, né, uma distorção que a gente vinha enfrentando. Acho que com relação a 2023, eu acho que é uma questão de mercado, né? Você tem, né, a partir do pedagiamento, né, uma vantagem competitiva. Então, faz parte da discussão comercial, isso está no escopo da discussão. E, como eu disse, é uma correção de uma distorção. Então, de novo, é uma forma da gente conseguir ter a margem da companhia num patamar saudável, consistente com o que é esperado para uma empresa que está prestando um bom serviço, né, e que ainda tem um ciclo de investimentos importante pela frente para atender mais e mais os nossos clientes. Super claro, muito obrigado e boa tarde. A próxima pergunta vem de Regis Cardoso, Credit Suisse. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado por pegar minhas perguntas. Tenho um tópico em particular assim, que eu queria tocar, que é um pouco os drivers de expansão de EBITDA que a gente para vocês são como é que esses drivers estão evoluindo, né? O primeiro deles é uma evolução de yields em relação ao primeiro semestre. Então, se vocês puderem comentar como que vocês imaginam, quer dizer, se aquela narrativa de que os yields no primeiro semestre não refletiram esse preço mais alto dos combustíveis, se normalizaria no semestre, se essa narrativa, digamos assim, se confirma, né?
queria também ouvir de vocês, se vocês imaginam como é isso, forma de, ou na forma de volume, né, de expansão da área de vocês, no mercado do marketing de vocês no e-commerce de campos. Um outro tópico era também a renovação da MRS, da ferradura, na redução de direito de passagem. Queria entender se isso já está valendo e se a redução foi de fato o tamanho que vocês imaginavam. Quer dizer, a gente estima que pode ser um ganho de algo como 60, 200 milhões de reais em bases anualizadas. Queria entender, enfim, mesmo. Nesses 3 tópicos. Obrigado. Regis, a sua pergunta cortou aqui para a gente. Primeiro, eu queria saber se você está conseguindo nos ouvir bem. Estamos ouvindo, estou ouvindo sim. Tá bom, eu vou responder o que eu acho que eu entendi da sua pergunta, tá? E aí você, por favor, adiciona no final com perguntas adicionais, tá? Então, com relação a drivers para a expansão de rentabilidade, né, da companhia, né, de EBITDA, eu acho que com relação a yield, né, do segundo semestre, eu falei um pouco aqui na pergunta anterior, que efetivamente a gente conseguiu elevar, né, o patamar de yield, recompondo margem esperada para o segundo semestre, então dentro do que a gente vinha esperando, tá? Então acho que essa é uma notícia para a gente aqui bem importante, tá? Com relação a volume, né, acho que a gente tem, por um lado, né, uma performance operacional, né, da operação de dia a dia, que está vindo bem, né? Acho que a gente até tomou a decisão de anunciar já o volume de julho ontem, né, e comunicamos ao mercado para a gente poder já falar um pouco disso. Então, a gente tinha tido um recorde da operação inicialmente em março, né, com 6,7 bilhões de TKU, e agora em julho a gente ficou muito satisfeito com mais um recorde de 7 bilhões de TKU, né, com uma performance muito boa da Norte e o volume da Sul retomando pós o pior impacto ali da quebra de safra. Então, a gente tem uma perspectiva aqui de evolução da operação, que era um pouco da nossa conversa no último call, assim, da importância da gente ver a capacidade sendo testada, né, à medida que a gente vai fazendo os investimentos que estavam previstos. Então, a gente está bastante satisfeito com isso. E, obviamente, é um desafio a cada dia, né? A operação ela precisa ser bem cadenciada. Acho que o time está conduzindo isso super bem. Tem uma questão de mercado, né, que talvez traga uma potencial um potencial upside, né, que efetivamente a gente está com 2 produtos, né, eventualmente circulando no sistema, né? Então tem um pouco da soja que ainda aparentemente sobrou para ser exportada. A gente não sabe qual vai ser o ritmo do que sobrou a ser exportado, né? Então até pode ser que tenha uma parte ainda esse ano, uma parte até que possa cair para o ano que vem, o que não seria necessariamente ruim em termos de sazonalidade do nosso serviço de transporte. E o milho que está vindo bem. Então, acho que tem essa possibilidade da gente ter um 4º trimestre com um pouco mais de amplitude de volume. E a gente, obviamente, está se preparando para poder atender aqui na nossa operação e com patamar de rentabilidade que, obviamente, é 4º trimestre, então vamos lembrar, 4º trimestre, os preços, tradicionalmente, eles não são tão atrativos quanto os do 3º trimestre, que você tem meses de pico, mas, claramente, o ponto de partida é um ponto de partida mais interessante. Não estou nem falando só do ano passado, porque o ano passado teve uma distorção importante, mas a gente está vendo, assim, um cenário construtivo aqui de rentabilidade e o que é importante para a gente recompor a nossa margem, tá? E o terceiro tópico que você da MRS, né, que foi concluída recentemente, para a gente é uma notícia positiva em vários aspectos, né, para a gente e qualquer operador que use a estrutura da ferradura. Então, teve uma redução do preço cobrado pelo direito de passagem, e também uma perspectiva de investimentos a serem feitos que, na nossa visão,
vão continuar apoiando, né, na eficiência, né, na chegada do porto, o que é bom para todo o sistema, não só para Rumo. Acho que o impacto financeiro, né, dessa redução do direito de passagem para a gente está em linha com o que a gente estimava que deveria ser, realmente. Eu acho que você falou uma ordem de grandeza que faz sentido. Aqui vai depender, obviamente, do volume efetivamente transitado ali na ferradura. Então, acho que é uma conquista para o sistema como um todo, o que foi feito ali pela MRS. Excelente, super clara a resposta. Peço desculpa aqui pela qualidade da ligação. Muito obrigado, parabéns pelo resultado, pessoal. A próxima pergunta vem de Daniel Sasson, Itaú BBA. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Bergman, Marder, pela apresentação. A minha primeira pergunta é mais em relação aos comentários de vocês sobre uma segunda safra de milho forte, né, e até apagando algumas preocupações que o pessoal poderia ter, e volumes eventualmente mais fortes no quarto trimestre, por esse farm selling um pouquinho mais cadenciado que vocês comentaram. Se vocês acham que vocês podem ficar mais perto da parte de cima do guidance de EBITDA de vocês para o ano do que vocês imaginavam, de repente, no trimestre anterior, né? Como essa perspectiva de resultados consolidados de vocês para o ano mudou tri a tri. E minha segunda pergunta, de repente, em termos de alavancagem, se vocês puderem comentar qual é a visibilidade que vocês têm, a meta que vocês têm para fechar o ano de 2022, de repente já considerando, né, o caixa ali gerado pela venda das participações de vocês no T16 e T19, aqueles 1,4 bi que vocês anunciaram recentemente, que se não me engano, é corrigido também por Selic, né? Essas seriam minhas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Oi, Daniel, obrigado pelas perguntas. Vou começar com a primeira. Acho que assim, a gente né, tem um momento, né, potencialmente favorável, né, que é o que a gente vem falando, né, tanto de recomposição de yield, então, assim, são três fatores: recomposição de yield, a operação que está vindo bem, e esse potencial volume que pode ou não vir para o sistema no quarto tri, numa sazonalidade mais favorável. Acho que nesse momento, acho que eu vou repetir o que eu falo às vezes com vocês: o guidance, ele é o guidance, né? E aí vai depender, né, o quanto que a gente fica mais próximo, né, do meio do guidance de um lado ou de outro, vai depender efetivamente daqui para frente da continuidade dessa performance operacional satisfatória, tá? E também de quanto que a gente efetivamente vê desse volume vindo e a nossa capacidade de atender e numa rentabilidade adequada. Então, acho que é isso que a gente tem para dizer nesse momento, tá, Daniel? E com relação à alavancagem, talvez valha, como é a primeira vez que a gente está falando sobre a venda do terminal, né, no call, a gente fez o fato relevante ali no final do dia 15 de julho. Então, só para reforçar aqui, aproveitando a tua pergunta, que, na verdade, essa transação ela não é uma venda pura, tá? Então, a gente vai manter 20% das ações na Elevações Portuárias S.A., que é a empresa que detém o arrendamento dos terminais. E a gente celebrou uma parceria de longo prazo, né, com contratos operacionais que vão garantir, né, o bom atendimento aos clientes da ferrovia. Então, acho que isso é bem importante. O terminal vai continuar sendo importante para a Rumo e vice-versa, né? A Rumo vai continuar sendo importante para o terminal. E para a gente aqui a escolha chave foi os futuros parceiros, e a gente ficou bem feliz de ter conseguido fazer essa parceria com a CLI, que a partir do closing da transação vai ter dois acionistas por trás, né, o IG4 e o Macquarie. Uma parceria bem importante. Com relação à alavancagem, né, a gente terminou o ano passado com 2,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, né, do ponto de vista puramente contábil. Eu acho que, considerando a gente entregar os números financeiros ali, né, de EBITDA e CAPEX, e, enfim, dentro do que está planejado, e considerando o impacto da venda do terminal, a gente se aproxima ali de uma alavancagem
próximo ali de mais perto do 2 vezes, né, entre 2 e 2 vezes e meia, sem te dar um target exato, tá? Mas eu acho que é um momento favorável para a gente aproveitar essa alavancagem da companhia, né? Algo que a gente já vinha falando que queria fazer, então a gente está concretizando isso. Obviamente, a venda do terminal ainda é sujeita às aprovações regulatórias pertinentes, mas a gente está seguindo aqui com a nossa estratégia de fechar esse ano numa alavancagem mais saudável, que é importante para a gente, à medida que a gente se aproxima do início, né, potencial da construção do projeto de extensão para Lucas e Cuiabá. Perfeito, super obrigado. A próxima pergunta vem de Pedro Fontana, Bradesco BBI. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, obrigado por pegar minha pergunta e parabéns pelos resultados. A minha dúvida é que, com essa expectativa ali de volumes recordes, e se houver ali uma concentração no terceiro trimestre, e aí com essa expectativa de yields mais altos, corre o risco da Rumo chegar na tarifa teto em algumas das concessões? Fala, Pedro, tudo bem? Gustavo falando aqui. Pedro, hoje as tarifas tetos elas são periodicamente revisadas pela NTT, a gente tem ciclos tarifários a cada 5 anos e dentro desses ciclos você tem ajustes dessas tarifas a serem ajustadas por inflação. A gente não vislumbra no curto prazo nenhuma restrição de tarifa teto. Assim, vamos lembrar que a gente opera com tarifas sazonais ao longo do ano, né? E agora esse momento de segundo semestre é um momento que naturalmente você vai se distanciando dos picos de safra e, portanto, você fica até menos pressionado em relação a esse assunto do que em outros meses. Mas, de maneira geral, praticamente em todas as concessões que a gente opera, a gente hoje está praticando um preço distante dessa tarifa teto, então, na prática, não é uma restrição de curto prazo. Perfeito. E se eu pudesse só fazer uma segunda pergunta, acho que ficou claro que volume para o segundo semestre ele vem bem forte, principalmente no terceiro trimestre, mas tem algum risco ali do lado de capacidade? Com o mercado muito aquecido, né, que é o que o Bergman estava explicando, a nossa eficiência operacional vai delimitar a nossa habilidade de participar, né, desse mercado que está bastante aquecido ao longo do segundo semestre. Eu acho que o resultado que a gente entregou agora em julho, né, e os resultados de eficiência que a gente entregou ao longo do segundo trimestre, né, nos deixam relativamente tranquilos com relação a ter condições de performar bem ao longo do segundo semestre. Mas é óbvio que no mercado ultra, com uma demanda bastante aquecida, você vai estar sempre testando o teu limite, né, e é exatamente por isso que você pode ter alguma amplitude em relação a volumes, porque certamente a gente vai ser testado no limite da nossa capacidade ao longo desse segundo semestre. Mas a gente não vê como ofensor, é mais uma questão de oportunidade de quanto a mais de volume a gente consegue fazer, dado que os nossos ativos e a nossa operação está rodando muito bem. Perfeito, super claro, obrigado. A próxima pergunta vem de Alberto Valetti, UBS. Boa tarde, pessoal. Bergman e Marder, obrigado por pegar minha pergunta. Retomando aqui o ponto de tarifa, a gente fica um pouco ansioso, né? Tem um gap, vocês falam em fechar um gap, mas tem um gap ainda muito grande, assim, se a gente pegar a inflação desde 2015 até hoje, e diesel, né? Pelo que a tarifa da Rumo aumentou. A gente pode ver esse gap fechando mais ainda, eu falo de um gap mais de longo prazo, não de curto prazo, nos próximos anos? Oi, Alberto. Eu acho que já no call anterior a gente falou que a gente via esse segundo semestre, né, como um ponto de inflexão. E o mercado é dinâmico, né? Eu acho que se a gente for olhar o gráfico de competitividade que a gente trouxe na apresentação, a gente vê que a gente já tinha uma competitividade boa no início do primeiro semestre e ao longo do primeiro semestre essa competitividade foi evoluindo gradualmente, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente como ela vai se comportar ao longo do segundo semestre, provavelmente vai continuar muito favorável,
mas não necessariamente na mesma magnitude, né? Então, eu acho que o primeiro passo aqui é a gente ter o conforto de que o nível de preços que a gente pratica no mercado recompõe a nossa margem e, portanto, faz frente à inflação e diesel, né? É mais difícil você fazer uma análise mais ampla, porque aí você cai em outros elementos como pedágio, como pavimentação de BR-163, mas eu diria que no curto prazo aqui a nossa oportunidade, aquilo que a gente considerava olhando o guidance, era realmente buscar um nível de precificação no segundo semestre que garantisse pelo menos que a gente cubra a inflação, diesel e quiçá com algum nível de recomposição e ganho real de margem. Perfeito, obrigado, Mário. Só um follow-up. Assim, a gente viu a Malha Sul, talvez por volumes menores, você acaba escolhendo de onde vem a mercadoria, o produto, e também um mix de produto um pouco diferente, um yield maior, né? A gente pode ter como base esse aumento de yield que teve na Malha Sul também para a Malha Norte? Não, Alberto. Eu acho que são fenômenos diferentes. A Malha Sul, ela teve uma performance de yield bastante consistente em outras cargas, né, principalmente no segmento industrial, combustíveis, celulose, materiais de construção, enfim. Então, o que puxou muito o yield de Malha Sul foi realmente o segmento industrial, que são contratos de mais longo prazo e que, portanto, possuem uma certa estabilidade, né, e cláusulas automáticas de repasse de combustível e de inflação. Então, por isso, na Sul você tem uma dinâmica onde o yield fica mais protegido. E no mercado de grãos, né, você teve até uma certa limitação do que você pôde fazer com tarifa, dado um cenário de quebra de safra. Então, acho que o volume na Sul ter sido mais fraco, né, está associado totalmente à questão da quebra de safra e não à política de precificação que a gente adotou naquele mercado. O Norte tem uma dinâmica diferente, né? Obviamente, a gente apresentou uma evolução nos yields do segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre, né? Mesmo ainda, né, com um ponto de partida desfavorável em relação ao ano passado. E o que a gente vai começar a ver agora no segundo semestre é uma precificação que ocorreu ao longo de um primeiro trimestre em condições muito melhores do que aquelas que a gente tinha no final do ano passado. Então, é um cenário certamente construtivo para a gente. E novamente, né, esse mercado provavelmente vai continuar evoluindo, né? A gente tem questões como pedágio para o ano que vem e temos que observar também como é que o preço do frete vai se comportar ao longo de todo o segundo semestre para poder pensar exatamente que nível de precificação a gente vai ter lá em 2023. Perfeito, muito obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Rafael Bergman para suas considerações finais. Bom, primeiro, obrigado a todos por participarem aqui do nosso call de resultados aqui do segundo trimestre. Principais mensagens, no segundo trimestre veio em linha com o que a gente esperava. Na Sul, o volume bem impactado pela quebra de safra e o volume da Norte vindo forte, 15% acima do ano passado, tanto pela boa safra de soja, mas também pela entrada do milho e com esse destaque da própria performance da operação, né, que culminou agora com recorde no mês de julho de 7 bilhões de TKU. A perspectiva ela segue positiva, né, com aderência ao guidance do ano, né, e aí parte disso já aconteceu em linha com o que a gente esperava, que era o primeiro semestre, e agora o segundo semestre mais construtivo. E do ponto de vista estratégico, né, ainda que tenha sido um evento subsequente ao segundo TRI, teve a assinatura do contrato de compra e venda do controle do terminal em Santos, né, formando uma parceria e acho que principalmente reforçando aqui a nossa disciplina na alocação de capital. Então, essas são as mensagens. Muito obrigado e boa tarde a todos e todas. A teleconferência da Rumo está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Podem desconectar suas linhas agora e tenham uma boa tarde.